Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com a promotora de justiça Tatiane de Almeida Carvalho, coordenadora regional de Inclusão e Mobilização Sociais. No próximo dia 16 de maio vai acontecer em Januária uma audiência pública para discutir a implantação de políticas de saúde para a população negra da região, que abriga uma grande quantidade de comunidades tradicionais. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Doutora Tatiana, o Ministério Público de Minas Gerais vai promover, por meio da Promotoria de Justiça de Januária, uma audiência pública, para discutir uma política pública voltada especificamente para a população negra. É isso mesmo que vai acontecer, doutora? Januária é uma comarca que tem como característica a existência de dezenas de povos e comunidades tradicionais, remanescentes de quilombolas. Então, ali, em outras comarcas, a gente tem situações parecidas, mas em Januária a gente tem uma concentração muito grande de povos e comunidades descendentes de quilombolas e que demandam um atendimento especializado nas questões relacionadas à saúde. Então, diante disso, diante da necessidade de aperfeiçoamento da política pública, o colega que tem atribuição na área da saúde, em Januária, demandou da CIMOS e também das coordenadorias regionais da CIMOS e da saúde que se fizesse uma ação no sentido de que a gente pudesse diagnosticar os problemas e indicar possíveis soluções para esses problemas. Então, a audiência pública vem atender essa necessidade. Quem que vai participar dessa audiência pública? Todos os gestores de saúde, os gestores municipais, gestores públicos, prefeitos, o Ministério Público, o promotor natural, a CIMOS, que é a Coordenadoria de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Social, a Regional Norte, aqui, Vale do São Francisco, a Coordenadoria Regional de Saúde do Ministério Público também irá participar. Então, vai ser uma grande mobilização nesse intuito de fazer o diagnóstico das eventuais deficiências da política e identificar possíveis caminhos, possíveis soluções para aprimorar essa política. Bom, se vai ser feita uma audiência pública, doutora Tatiana, é porque deve existir deficiências, carências, problemas que as comunidades tradicionais enfrentam. O Ministério Público já identificou alguma coisa, alguma situação mais, gravosa? Olha, a gente tem algumas situações que é importante pontuar. A população negra, em geral, ela já tem algumas peculiaridades relacionadas, do ponto de vista genético mesmo, à saúde, assim como outros recortes étnicos também tem. No caso da população negra, a gente tem uma incidência maior de câncer de próstata, de hipertensão arterial, anemia falciforme e diabetes mellitus tipo 2, dentre o glaucoma também, dentre outras doenças que afetam de forma mais recorrente a população negra. Além disso, a gente tem as vulnerabilidades decorrentes do processo histórico e cultural que a gente vivenciou. São populações, principalmente as remanescentes de quilombo, que são mais vulnerabilizadas do ponto de vista socioeconômico. Elas têm, por exemplo, um traço característico, localizarem-se de forma mais afastada dos centros urbanos. Então, as questões relacionadas a transporte, as questões relacionadas também às peculiaridades socioculturais, são questões que têm que ser observadas pelos agentes de saúde para fazer o desenvolvimento da política. Essa questão ela é tão relevante que houve uma resolução por parte do Conselho Nacional de Saúde em 2023, a resolução 715, que definiu as orientações para que se fizesse o plano plurianual 2024-2027 para a gestão da política nacional de saúde. Dentre outras orientações, no que se refere à questão da população negra e outros recortes étnicos também, foi feita uma orientação no sentido de que o Ministério da Saúde desenvolvesse uma política específica para essas populações. E diante disso, agora recentemente, agora em março desse ano, foi inclusive feita uma consulta nacional por parte do Ministério da Saúde no sentido de traçar as diretrizes dessa política. Então, o Ministério Público, dentro dessa temática, ele está se alinhando ao que está sendo delineado também pelos gestores nacionais da saúde, no sentido de que a gente possa não só traçar as linhas gerais da política, mas também implementar tratamento peculiar
que a população demanda, que é a questão do respeito, por exemplo, às práticas tradicionais de cuidados com a saúde, quando a gente fala em comunidades tradicionais, isso é muito importante que seja respeitado. Não basta fazer o tratamento geral da saúde universal que a gente dispensa à população em geral, é preciso observar as peculiaridades da comunidade tradicional também. As comunidades, assim, a gente falou em população de maioria negra e tem também a questão de serem de comunidades tradicionais, da doutora. Deve haver o Exatamente, problema do preconceito, né? As comunidades exatamente. tradicionais enfrentam muitos problemas com relação aos seus territórios, tem isso também? Tem essas questões relacionadas a território, as vulnerabilidades socioeconômicas que são decorrentes, né, desse processo histórico de marginalização, a gente trata dessas temáticas também. E a questão do racismo institucional, que involuntariamente, às vezes, os agentes de saúde, os gestores perpetram isso, e, né, prolongam esse tipo de comportamento, é uma questão também que é tratada e que está como um dos objetivos da política nacional agora, que está sendo formatada nesse momento, né, para o atendimento a essas comunidades. Então, é uma questão que existe, que já foi diagnosticada, que vem sendo tratada nas três esferas de gestão da saúde. A gente está falando de Januária, mas essa área de comunidades quilombolas, da população majoritariamente negra, não é só Januária, deve ser toda a região norte de Minas. Tanto que a senhora falou que vários prefeitos vão participar. A audiência pública, ela é destinada à comarca de Januária, que abrange também outros municípios. A gente tem os municípios de Bonito de Minas, por exemplo, outros municípios que fazem parte. São 5 municípios que fazem parte da comarca e todos eles têm esse traço característico. Mas no norte de Minas, em geral, a gente tem uma incidência muito grande de comunidades tradicionais, não só quilombolas, mas indígenas, vazanteiros, barranqueiros, outros tipos de comunidades. Se a gente for pensar no processo histórico de ocupação de Minas, a gente tem as Minas e as Gerais, a gente tem um recorte ali mais ou menos na altura de Curvelo, Porinto, dali para baixo a gente tem uma incidência, com exceção de Diamantina, que fica aqui no norte, mas dali para baixo a gente teve a incidência da ocupação decorrente da mineração. E os povos mais marginalizados foram empurrados ou optaram para fugir da perseguição do colonizador, passaram a ocupar o norte de Minas. Então a gente tem uma gama muito grande aqui de povos e comunidades tradicionais de todas as denominações possíveis. A senhora falou que essa audiência vai fazer também vamos dizer, um diagnóstico, né, uma radiografia da situação. Mas dentre esses povos tradicionais a gente fala dos quilombolas, dos fazanteiros, né, dos indígenas. Existe alguma população que preocupa mais a condição deles, doutora? Olha, hoje, aqui no norte de Minas, a gente tem trabalhado muito com as questões relacionadas aos indígenas, sobretudo o povo Chacreabá. Inclusive, a gente está com um projeto já sendo delineado em parceria com a FADENOR, que é a Fundação vinculada à Unimontes, que é a nossa universidade pública aqui do norte de Minas. A gente está delineando porque a gente tem questões, sobretudo, relacionadas à saúde mental. Essas questões relacionadas ao processo histórico mesmo, de segregação, de racismo, isso afeta muito a questão relacionada à saúde mental, tanto de indígenas quanto de quilombolas. Essa invisibilização, esses problemas socioculturais que eles vivenciam, acaba refletindo muito nas questões relacionadas à saúde. Se a gente for fazer um recorte, por exemplo, da população negra e quilombola, eles sofrem ainda mais essas questões, a gente tem, por exemplo, a questão da violência obstétrica, que já foi diagnosticado que existe uma incidência maior nas mulheres de pele escura, porque tradicionalmente, como eram escravizadas, eram tidas como mulheres mais fortes e mais resistentes à dor, mesmo que involuntariamente isso fica no subconsciente coletivo, e quando elas têm dar à luz, elas sofrem violência obstétrica nesse ponto de não ter tanto acesso à anestesia, ter maiores problemas relacionados a esse atendimento que não é tão humanizado.
Doutora, qual que vai ser o papel do Ministério Público agora, assim, com essa audiência, daqui para frente? O que que vai acontecer? A audiência, ela se presta a ouvir a população e a colocar esse contato direto dos gestores, de quem trabalha com a temática, com o usuário. É dar voz à população para que ela possa expressar ali de maneira livre os seus anseios, as suas demandas. A partir do que a gente identifica ali, a gente pode fazer já de imediato alguns encaminhamentos e outras questões a gente faz encaminhamentos para o futuro, né? A ideia inicial é sempre a gente tentar resolver de forma extrajudicial, né? Aproveitar, um momento até de sensibilização dos gestores para verificar esses anseios, o que tem gerado esses problemas para a população, e depois, se a gente não consegue resolver ali de imediato, a gente encaminha novas reuniões para a possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta, para a possibilidade de o Ministério Público emitir recomendações no sentido de que os gestores públicos possam adequar os procedimentos e a política, e, finalmente, se a gente não consegue resolver desta forma consensual, a gente tem ali o arcabouço necessário para poder ingressar judicialmente e demandar os aperfeiçoamentos que a política necessita. Quem quiser participar, quem ainda tiver, vamos dizer, por fora, não souber dessa audiência, ainda dá tempo, né? O que que as pessoas, as entidades, as instituições interessadas devem fazer? O que se deve fazer é chegar, a audiência será no dia 16 de maio, às 13 horas, no auditório da Superintendência Regional de Ensino de Januária. As pessoas podem chegar com meia hora de antecedência e se inscreverem para poder falar. É muito importante a participação de todos aqueles que precisam se valer do serviço e que se sentem de alguma forma prejudicados nesse seu direito de acesso à saúde, por não ter esse olhar específico para essas peculiaridades. Então, é muito importante, a gente está fazendo o convite de todas as formas possíveis, o contato com as populações, que até mesmo essa questão do contato, às vezes, é mais dificultada em razão da localização das comunidades, da dificuldade de acesso à internet, outras questões, mas é muito importante. É uma ação que está sendo feita, é um momento que o Ministério, não só o Ministério Público está ouvindo a população, mas também convoca todos os gestores de saúde, todos os gestores municipais para estarem presentes e ouvir. É muito importante a gente entender que às vezes a população fica com aquela angústia de não ter tido o atendimento necessário, mas não tem para quem falar. E essa vai ser uma oportunidade de literalmente colocar a boca no trombone e falar e levar ao conhecimento de quem pode decidir e melhorar o atendimento. Este foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça Tatiana de Almeida Carvalho, coordenadora regional de inclusão e mobilização sociais. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.